Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conexão JF. Hoje a gente recebe o nosso amigo Dr. Breno Pessoa, cirurgião plástico, coordenador do serviço de tratamento aos queimados. E nesse capítulo de hoje a gente vai estar aqui em parceria com a nossa amiga Raquel Pessoa. Ela é coordenadora do CEPESC, nosso Centro de Pesquisa, de Estudo e Pesquisa. E Raquel, seja muito bem-vinda aí ao nosso capítulo de hoje. Obrigada, Walter. Obrigada, doutor Breno, também. E a gente tem que enfatizar que o Conexão JF é uma parceria com o Instituto Proemo Saúde e o IPH Educa. Isso aí. Breno, aí falando um pouquinho sobre agora queimaduras, né, que é o nosso tema de hoje. Qual é o perfil de atendimento que o JF tem, né, em relação ao perfil do paciente? A queimadura, né, o fogo, né, que a gente relaciona muito, né, apesar que existem outras causas, a gente vai falar aí mais para frente, mas o fogo ele foi um grande avanço, né, para a humanidade, que com o fogo, né, o ser humano conseguiu, né, controlar aquele medo quando vivia nas cavernas, afastar os... Foi um grande desenvolvimento, o controle, né, foi o começo do controle do ser humano sobre a natureza, né? E também tem a questão filosófica também de ser a questão do conhecimento também, né, da luz, o fogo. Então, tem uma representatividade muito grande para o ser humano. Porém, ele trouxe também grandes problemas, né, relacionados principalmente às queimaduras, né, que é um trauma, é um dos traumas, né, que atinge, né, primariamente o tegumento, né, a pele, né, que aparentemente parece uma coisa e realmente na grande maioria dos casos as queimaduras são queimaduras simples, né, não é a maioria, não são queimaduras graves na realidade da gente. Porém, a pele, por ser o maior órgão que a gente tem, existe um ponto de corte. Quando você tem um paciente que ele vai ter ali mais de 40% do corpo queimado, ele já é um paciente extremamente grave, né? E muitas vezes a pessoa nem entende, né? Às vezes muitos desses pacientes chegam conversando no centro de queimados, né, como se nada tivesse acontecido, e no outro dia vem a óbito, né, falece devido àquela queimadura. Então, a queimadura ela tem muitas peculiaridades no seu tratamento, né? E o Centro de Tratamento de Queimados, né, foi uma invenção do começo do século XX, e ela trouxe uma melhoria, né, no atendimento a esses pacientes. E aqui na cidade, tem outros centros de queimados, de tratamento de queimados? Não, o Centro de Queimados, o único aqui do Ceará é o do centro do IJF, né, um centro que no modelo atual ele foi fundado em 93, com a abertura do prédio novo, né, da nova, que antigamente era assistência, na Senador Pompeu, assistência municipal, com a construção do IJF, que chama hoje em dia IJF1, foi inaugurado um centro de queimados em 93. Né? E esse centro de queimados, ao longo da história dele, né, até hoje, ele já é um centro de queimados reconhecido nacionalmente, né, pela qualidade dos serviços prestados, né, à população, mas também por ter sido envolvido em muitas pesquisas, né, no treinamento também de toda essa geração de cirurgiões plásticos. Desde a década de 90, também todos os serviços credenciados aqui, né, que são 3, né, HGF, JF e Faculdade de Medicina, receberam o treinamento, né, e a vivência dos queimados lá no IJF. Então, é o único centro, né, quer no privado ou público, que existe aqui no nosso estado. E, na verdade, pela extensão, né, o recomendado nos Estados Unidos, né, que é onde tem os maiores centros de queimados, é você ter um centro de queimado, a distância maior do estado seria 600 quilômetros. Então, teoricamente, aqui no estado, a gente deveria ter um segundo polo, né, provavelmente na região do Cariri, para poder descentralizar. Né? A gente, hoje em dia, principalmente com o aumento da população, o aumento da industrialização, né, a gente começa a ver que o nosso centro ele está um pouco subdimensionado. E no Nordeste tem outros centros? Nordeste, no Norte? Tem. No Nordeste, né, nós vamos ter, praticamente em todas as capitais do Nordeste existe um centro de queimados. O Norte ainda é bem carente, né? Eu acredito que só Manaus tem algum centro de queimados, mas no Nordeste tem um do Hospital da Restauração em Recife, que é muito grande. E no Nordeste nós temos talvez um dos, não melhor, mas talvez um dos melhores centros de queimados que atualmente, que é a estrutura do Hospital Geral da Bahia. O HGE da Bahia, hoje em dia, é um dos
talvez 3 melhores ou 4 melhores centros de queimados aqui do país. Né? Mas em todos tem, de Campinas é muito conhecida, a própria USP de São Paulo, USP de Ribeirão são grandes polos. No Rio Grande do Sul também existe centros de queimados muito reconhecidos, né? Breno, uma perguntinha também. Em relação, você falou da pele, né? A importância da pele, porque a gente está falando aqui para Conexão JF, para a população leiga também. Uhum. E aí, assim, muita gente acha que pele é só estética, né? Mas a gente sabe que tem uma função primordial para o organismo. E você falou que tem outros tipos de queimadura. Quais são as outras queimaduras que acontecem no contexto aí que você falou? A pele é a primeira grande barreira do nosso corpo, né? Se a gente pensar, né, a gente se expõe primeiramente pela pele, né, quando a gente nasce, porque você vai ser tocado ali para ser puxado, e depois você vai respirar, depois seria o trato respiratório. São as primeiras grandes barreiras, né, que a gente vai ter. E em extensão, a pele talvez seja considerada a maior, acho que depois seria o intestino, né? Uhum. Então, o que é que acontece? Ela tem uma função primordial no controle das funções orgânicas, né, da pessoa, das funções metabólicas, né, ou seja, sem a pele é impossível você manter um equilíbrio, né, da temperatura, das funções vitais, né? Às vezes a pessoa, mas a pele tem essa importância metabólica. Para você ter ideia, um grande queimado, desse que eu falei, acima de 40%, 60%, até 2 anos depois da queimadura, ele já estando bom, digamos que ele foi atendido, teve alta ali com 1 mês, 2 meses, 2 anos depois ele ainda está sofrendo os efeitos dessa queimadura. Então a pele ela tem a função muito importante para a cirurgia plástica, que é a questão estética, obviamente, né? Que é a questão do envelhecimento, principalmente, mas tem a questão da barreira, né? Outra coisa, né? As queimaduras mais profundas, quando você tem queimaduras que são as chamadas de 3º grau, você começa a ter exposição de tecidos nobres. Por exemplo, se você tem uma queimadura que você perde a pele de uma região articular, não tem como a articulação funcionar adequadamente sem ter uma pele que permita essa movimentação. Você tem uma limitação. Você tem uma queimadura grave ao redor da boca. Muitas vezes você vai evoluir para você vai ficar com uma redução do diâmetro da boca, chama microstomia. E isso aí vai impedir do paciente comer e você precisa fazer diversos tratamentos reparadores. Eu tenho até uma dúvida, assim, desculpa. É classificado em graus as queimaduras? Como é que sabe assim, queimadura de sol, né, que foi para a praia, então queimadura mais grave? Como é que são esses graus de queimadura? Até quando é que eu preciso me preocupar? Isso, a queimadura ela é classicamente dividida em 1º, 2º e 3º grau. Tende-se a dizer, né, assim, e de maneira geral a queimadura de 1º grau é aquela queimadura realmente solar, uma queimadura mais leve, você abriu o fogão e aquele bafo quente ali do fogão pode ficar só vermelhinho. Só vermelho. Porém, tudo tem suas exceções. Por exemplo, uma criança, um bebê que fica totalmente exposto a uma queimadura de 1º grau, ele pode evoluir mal também, ou um idoso. Normalmente uma queimadura, é claro que às vezes a gente não tem certeza da história, mas eu já tive um paciente ano passado que ele disse que bebia, né, ficou desacordado um longo período com a perna para o lado de fora no sol e ele evoluiu com uma queimadura gravíssima pela perna, que teoricamente seria um 1º grau porque é solar, mas não, ele acabou evoluindo mal, né, tendo uma queimadura profunda, expondo os ossos da perna. E da mesma forma, se for uma criança, um idoso que já é mais fragilizado e tem uma grande extensão do seu corpo acometida por uma queimadura de 1º grau, eventualmente ele pode precisar de cuidados especializados. Então não é só porque é 1º grau que é bonzinho, não, né? Justamente. Pode ser perigoso também. Pode também. Você deve sempre, se em uma maior extensão, procurar um aconselhamento, né? Uma consulta. O 2º grau é aquela, classicamente, é uma queimadura que forma aquela bolha, né, que é a maior controvérsia, o povo fica com medo de furar, outros já começa a botar... Então, diga logo, fura ou não fura a bolha? Não, aí é mais uma decisão, existe várias condutas com relação a isso, né? Alguns preferem realmente estourar aquela bolha e deixá-la os primeiros dias protegendo aquela região, outros já são um pouco mais
agressivos e que preferem tirar a bolha toda. Mas porém, que fique claro, o tirar a bolha, o furar a bolha ou não, é uma conduta de um profissional de saúde, né? Não é para as pessoas de casa fazerem isso, justamente, não. estéreo, né? Tudo direitinho. Tem a maneira adequada de fazer isso, né? Mas não o pessoal de casa não furar a bolha. Não é igual um amigo meu, um dia estava com um cisto aqui no dedo, aí furou com um palito de dente que tinha usado na beira da praia. Disse, não, mas não infecciona não, porque eu tomei logo banho de mar. Eu disse, olha, melhor não fazer... Você teve sorte. Teve sorte, justamente. Eu disse, rapaz, cara, isso aí virou artrite séptica, tu perde até o dedo. Né? Da mesma forma, uma bolha, uma queimadura que geralmente vai evoluir simples de uma pequena extensão que forma uma bolha, ela eventualmente pode não evoluir dessa forma. Por exemplo, se tiver uma queimadura dessa de pequena extensão sobre uma pequena articulação aqui do dedo, ela pode evoluir com uma certa rigidez para o seu dedo e atrapalhar a sua movimentação. Então, você deve, como a doutora Raquel falou, preferencialmente procurar um profissional, né, da área da saúde para tratar disso aí. E o terceiro grau são as queimaduras mais graves, são aquelas em que você não queima só a pele, mas ele aprofunda, né, interiormente, e é descrito queimaduras até dos órgãos internos, né? Queimaduras mais graves que corrói a parede abdominal, a parede torácica, expõe o pulmão, ou articulações, como eu falei, que é mais comum, né? Você ter acometimentos, né, mais profundos, próximo a estruturas ósseas superficiais, como nas mãos, nos pés, na face, destruição de unidades anatômicas importantes faciais, como o nariz, olho, queimaduras, né, oculares, da orelha, que é muito sensível à queimadura, as orelhas. E essas queimaduras de terceiro grau, essas sempre, né, sem exceção, elas têm que ser avaliadas pelo médico, né, um cirurgião com experiência, para poder traçar uma conduta adequada. Pronto, Breno, eu ia até aproveitar e perguntar. Quando o paciente precisa procurar o centro de queimados? Qual para ele entender quando ele realmente precisa se preocupar? Você viu que é relativo o grau, né? Uhum. Mas deve ter assim, uns sinais chaves para a pessoa procurar, né? A gente sabe que é uma queimadura com muita dor, normalmente são queimaduras mais profundas, mas a gente sabe que o tipo de queimadura, né? Queimadura com explosão, né? A gente sabe que tem também a queimadura da parte do trato respiratório, né? Quando envolve algumas substâncias também, a gente precisa se preocupar por causa da inalação dessa substância, queimadura elétrica, né, que é um tipo de queimadura. Então, assim, quando é que ele deve procurar e como é o cuidado com essas queimaduras, vou dizer, especiais, né? Pronto, esse é um ponto muito importante. Só complementar, que eu não respondi, que também você tinha perguntado, é justamente isso, né? A queimadura a gente relaciona muito com fogo, né? São as queimaduras térmicas. De uma maneira geral, ela no país, né, no nosso país, ela é a principal causa de queimadura e a principal causa de mortalidade por queimadura são as queimaduras térmicas. Ou por fogo direto, a chama direta, certo? Ou por trauma relacionado a isso. Em qual é o contexto, né? Curiosamente, no exterior, nos Estados Unidos principalmente, que é a nossa referência, né? É muito raro hoje em dia uma pessoa morrer da queimadura. É muito raro, né? 80%, 90% do corpo eles conseguem salvar esse paciente. Agora, de que é que morre lá? É justamente das lesões associadas. Por exemplo, uma queimadura que é associada com a lesão inalatória, ou seja, que o paciente inalou fumaça, essa já é uma queimadura de extrema gravidade. Ele vai evoluir mal em qualquer local, né, devido a essa agressão. Então, lá é muito comum a pessoa... aliás, muito comum não, né? Os pacientes vão falecer não da queimadura em si, né, da parte que eu falei, né, da questão da perda da pele, e sim pela lesão inalatória, né, o processo inflamatório que gera. E existem diversos, né, outros agentes, né, os agentes químicos, né, até mesmo que é usada em casa, tanto que tem sempre recomenda, né, produtos, né, mais abrasivos. Aliás, qualquer produto de limpeza, inclusive o álcool, devido ao risco de explosão, de inalação, de ingestão, né, você sempre guardar em um local mais elevado para evitar o contato com as crianças. E aí, principalmente também, que causam queimaduras mais graves. As bases fortes, que é o quê? A soda cáustica, né, que usa às vezes para desentupir vaso sanitário, para fazer limpezas mais... produtos, né, para limpeza pesada. Para limpeza pesada. Então, esses produtos
pessoas às vezes passam no chão, aí vai caminhar depois, eles têm uma penetração muito grande nos tecidos, causa muita dor, como você falou. E aí, da mesma forma, queimadura elétrica, no Nordeste, ao contrário do resto do país, a principal causa de mortalidade por queimadura na região Nordeste, no último censo que teve de 2022, foi a queimadura elétrica, diferente do resto do país, porque a queimadura elétrica, além da queimadura em si, né, da perda do tecido ali local, ela passa pelo organismo e causa arritmias graves, causa perda muscular com problemas renais graves, né, com a rabdomiólise. E essas queimaduras, mesmo de pequena intensidade, da criança introduzir alguma coisa numa tomada e sofrer essa queimadura, tem que ser avaliado, fazer eletrocardiograma, fazer alguns exames de sangue para poder ser melhor conduzida. Então, assim, quais são os critérios para ser admitido no centro de queimados? Só lembrando também que existem vários níveis de centro de queimados, né? Por exemplo, em Minas, que tem uma rede de queimados muito organizada, os centros de queimados são estruturados em primário, secundário e terciário também. A grande 80% das queimaduras, elas são realmente de tratamento, não precisa ser num centro de tratamento terciário como é o nosso. Eles são de tratamento ambulatorial, né, de ser visto pelo médico, pelo enfermeiro especialista nisso, estomoterapeuta, ser feita uma boa limpeza, cuidados locais, né? Certo. Queimaduras de até 5% do corpo, queimaduras de pequena extensão. À medida que essas queimaduras aumentam, né, queimaduras a partir de 10% da superfície corporal, certo? De segundo grau, ou até menores, porque existe critérios, talvez não seja o caso aqui, que são critérios bem específicos, mas de uma maneira geral, queimaduras a partir do segundo grau, aquela que forma bolha, como você pontuou, queimaduras que estão cursando com dor, elas têm que ser avaliadas num centro de tratamento de queimados. Se forem grandes, né? Grandes uma assim, extensão maior, isso. E, principalmente, se for uma queimadura atípica, vamos botar assim, atípico não é, apesar de que são muito frequentes, por exemplo, né, como a gente falou, choque elétrico, agentes químicos, suspeita de que houve alguma inalação ou ingestão, essas têm que ser obrigatoriamente vistas num centro terciário, certo? Que existem medidas bem específicas para a condução desses casos. E no caso no IJF, né? O que é que chega de mais frequente lá, assim? Quais são as queimaduras que chegam mais frequentes? A queimadura mais frequente, na grande maioria dos centros que nós também, são as escaldaduras, que é o quê? A pessoa vai fazer um café em casa, deixa cair em cima de você, de si, né? Quando está preparando o café, ou seja, são o contato com os líquidos quentes. Esses aí são a principal causa, e por isso que nas campanhas a gente sempre reforça, né? Esse cuidado, vai coar o café, bota dentro da pia, não bota em cima da bancada, porque ali é um local que pode bater, pode a pessoa se assustar e vira sobre si, certo? Botar o cabo para dentro, não deixar o cabo para fora do fogão, justamente, né? Estava cozinhando um feijão, virou em cima de mim. E principalmente, né, o cuidado com as crianças, né? A cozinha não pode ser um local da criança brincar por esse risco, né? Dele puxar uma panela, já teve caso de puxar até o fogão, e aí causar esses acidentes mais graves. Esse aí é o principal causa, né? Aí, como o nosso centro é terciário, né? E como eu falei, né? Hoje em dia, por exemplo, uma causa que é muito frequente de a gente receber e que a gente, uma coisa que eu sempre alerto, né? A pessoa tem muito cuidado ao andar nas calçadas e ciclofaixas, né? Porque há tanto roubo de cabo para pegar o cobre ali, né? Para cabo de alta os fios, né? Que ficam nos postes, e a pessoa rouba, né? Aqueles cabos e deixa o resto pendurado ali. E às vezes já teve lá, a pessoa vai passando numa bicicleta, encosta, em contato às vezes com o cabo daquele. Então, assim, eu um dia desse indo pro JF, parei ali na Pau de Valde 21, um homem puxando um cabo no meio da rua. Eu nem sou muito de parar, mas parei, rapaz, não puxa, não. Disse, não, senhor, se preocupe, isso aqui é só de telefonia. Eu disse, homem, então não tente desenganchar, né, um cabo, algum fio desse tipo que vem ali da rede elétrica, porque eventualmente tem um contato com algum outro fio. Isso. Pode ser até de telefonia, mas se ele tiver um contato com alguma outra coisa... Faz o fio terra com ele. Você. Então causa uma queimadura grave, né? Então, assim, hoje em dia, nesse último ano, aumentou furtos e acidentes elétricos, certo? Então é bastante frequente.
E reforçando que a queimadura elétrica, né, ela é uma queimadura geralmente de maior gravidade e de mais sequelas, levando a amputação de membros, né? Então, são queimaduras bem mais complexas. A queimadura elétrica dizem que tem onde entra e onde sai a energia. Como é que funciona? É verdade? Isso. Onde a pessoa tem um contato ali, chama ponto de entrada. E aí, normalmente, ela vai ter a descarga por outro local, né? Mas antes de passar isso, como existe, né? Quanto maior a resistência do tecido, né? Por exemplo, o tecido ósseo, que é mais resistente. Quando ela vai passar, você tem uma queimadura na pontinha do dedo. Mas devido ao osso, né, como ele vai percorrer o corpo, né, e os ossos aqui nessa região ser próximos, muito próximos, né, na maioria dos locais da musculatura, gera um grande calor. E essa musculatura ela vai ficar comprometida. Então, às vezes, você tem uma pequena porta de entrada na ponta do dedo, mas você tem que abrir o braço, o antebraço todo do paciente para poder descomprimir esses tecidos e muitas vezes eles não vão nem sobreviver, né? Então, a porta de entrada é o local em que há essa maior gravidade em termo tecidual, né, daquele local. Mas, como eu falei, afeta todos os órgãos, eventualmente até levando a uma parada cardíaca. E por isso, acima as queimaduras, né, elétricas, né, acima de 1000 quilowatts, você obrigatoriamente tem que fazer essa rotina que eu falei, né, de fazer uma grande hidratação para evitar fechar os rins, fazer exames cardiológicos e uma observação de pelo menos 24, 48 horas. Né? Se for uma queimadura menor do que isso, hoje em dia já tem protocolos mais abreviados, mas deve ser sempre avaliado no centro de queimados. Né? Breno, outra coisa, qual é hoje o dimensionamento do serviço de queimados em relação a leito, staff médico, né? Como é que é a dinâmica lá? E como é que é a chegada ao JF? Então, se o paciente, vamos supor, está lá cozinhando na casa dele e sofreu uma grande queimadura para o escaldamento da perna, como é que ele deve conduzir, como é que ele deve chegar ao JF aí? O centro de queimados, né, ele atende, né, todos os dias da semana, 24 horas, né, ele funciona. Ele é porta aberta, né, como a gente é a referência nisso, né, no estado. Qualquer pessoa pode chegar lá e vai ser atendido, né? De domingo a domingo, às 24 horas. Ou, muitas vezes, vem referenciados, né? A gente faz a triagem. Hoje em dia tem uma central de regulação, principalmente para o interior, né? Que entra em contato com a gente autoriza vir, né? Lá para o centro de queimados. O centro de queimados, né, funciona no 7º andar do JF, né, um espaço com 30 leitos, né, sendo 6 pediatras e o restante para pacientes adultos. O centro de queimado ele deve ser uma unidade que dá um suporte integral para o paciente. Então, dentro dele a gente tem também o centro cirúrgico, onde ocorrem, né, as cirurgias e outros procedimentos, né, acesso e tudo mais. Existe uma sala de balneoterapia, que é um tratamento que aqui a gente dispõe, né, que ajuda muito na recuperação. É o que chama de banho anestésico, justamente, no banho anestésico, né, existe essa sala. E deveria ter uma UTI, né, uma coisa que infelizmente aqui a gente ainda tem uma limitação muito grande. Idealmente, a UTI ela tem que ser uma UTI dedicada ao queimado. Né? Você misturar o paciente queimado com os outros pacientes, né, dos outros traumas, não é o adequado, o mais adequado. Né? O melhor é você ter uma UTI dedicada ao queimado com aquela mesma equipe que está ali diariamente lidando com aqueles pacientes. A gente não tem, né, tem o suporte da UTI geral, certo? E fora isso, que é fundamental no queimado, né, é o restante, né, a equipe que compõe, né, multidisciplinar, que são a parte, né, enfermagem, tomoterapia, a fisioterapia, terapia ocupacional. Nos grandes centros, para você ter ideia, né, nos centros mais, né, de ponta, você tem que ter... E aqui no Brasil tem alguns locais que já tem isso, né? Como o paciente grande queimado ele vai passar 2, 3, 6 meses, às vezes, dentro da unidade, principalmente nas crianças, você precisa, por exemplo, de um apoio pedagógico. Sempre tem muitos centros queimados, tem uma sala e tem um professor que vai 2, 3 vezes por semana para... Legal, para não perder tanta aula, né? Isso. Apoio espiritual, porque os pacientes que são grandes desfiguramentos,
ou mesmo devido a muitos, né, os queimados. Quem é para ficar internado no centro de queimados são aqueles queimados graves, né? E como a gente sabe, quando a lesão é grave, tem uma chance maior de óbito. Esse ano a campanha, né, foi relacionada à violência contra a mulher, né? É muito comum, né, a queimadura, né, aqueles crimes passionais. Isso. Ocorre bastante, né? Não é a principal causa, né, queimaduras, mas ela tem um contexto muito grande, porque aquela paciente muitas vezes não vai morrer, mas ficam com graves desfiguramentos. Né? Então isso aí, como eu te falei, né, às vezes essa questão da ressignificação para esses pacientes é muito importante, essa equipe trabalhando junto, né? Então envolve todas essas áreas, né? Fonoaudiologia, né? Tudo você. Em período de festa junina, aumenta muito o atendimento lá? Ainda é muito frequente, queimadura por fogos? A queimadura por fogos e fogueiras não é muito frequente, apesar de que esse ano houve um aumento, né? A gente viu mais casos assim, de queimadura por fogueira. Mas, curiosamente, os meses de junho e julho, acho que coincide também com as férias escolares, sim, é um mês que realmente são os 2 meses mais lotados do centro de queimados, com mais pacientes graves, paciente de UTI. Então, junho sempre acende um sinal de alerta. Inclusive, no dia 6 de junho, por um projeto de lei, né, até que um dos grandes que iniciou foi até o doutor Edmar, quando era presidente dessa sociedade, Edmar Maciel, ele propôs esse dia do queimado no dia 6 de junho, que é comemorado, e tem uma grande campanha de prevenção, que é o Junho Laranja, né, que a gente faz, né, a nível nacional, justamente para trabalhar nesse ponto, que são a prevenção das queimaduras. A gente sabe que assim, o IJF na cidade ele presta um papel importante, principalmente em relação aos queimados, porque às vezes até pacientes que estão na rede privada, né, algumas vezes são encaminhados para avaliação lá no IJF, né? E depois que esse paciente ele tem alta, qualquer paciente, né, que estava internado lá no centro de queimados, no CTQ, e ele precisa fazer ainda algum acompanhamento, pensando em sequelas, né? Como é que é o suporte a esse paciente depois que ele tem alta do centro de queimados? Justamente, curiosamente, né, a gente não às vezes não, com muita frequência, eu diria praticamente todos os meses, né, quem faz o suporte dos pacientes queimados mesmo da rede privada é o CTQ do IJF. E é difícil você ter um médico, no público, como você tem as escalas dos médicos ali para cuidar daquilo, ali você consegue. Agora, em hospital, é muito difícil um médico só dar conta de tratar todo dia, só se ele ficar dedicado só àquele paciente, entendeu? Então, inviável, né? É inviável. Então, a rede privada realmente usa, né, tem a referência é o IJF. Né? Claro que, como eu falei, né, para os grandes queimados, não é para queimadura simples, né? Queimadura simples realmente dá para você acompanhar em qualquer hospital, dá para você tratar ambulatorialmente na grande maioria dos casos, mas o queimado grave, aquele queimado, acidentes industriais, acidentes relacionados à agricultura, que é muito comum no interior, a queima, né, que chama coivara, né, você preparar o solo queimando, né, e aí o cara toca fogo lá, quando vê está no meio do fogo, né? Não tem como escapar. É muito comum, né? Chegar queimado. Aí, com relação à sequela, né? Como eu falei no começo, o paciente queimado, esses efeitos, né, da queimadura, eles vão se perpetuar por vários anos. Né? Por exemplo, uma queimadura no pescoço, a pessoa sempre tender a proteger e encurvar o pescoço em relação ao tórax. Então, se você não tiver um longo período de fisioterapia, né, ou terapia ocupacional, de trabalhar a postura, de fazer cirurgias corretivas, né, nessas lesões, o paciente vai evoluir para não conseguir esticar o pescoço, eventualmente dificultando até ele falar, abrir a boca. A gente pensa que é só uma queimadura no pescoço, mas às vezes afeta até, como estou dizendo, a respiração. Por exemplo, se tiver um paciente que é respirador, que respira mais pela boca do que pelo nariz e tem uma restrição desse sentido, você já prejudica isso, prejudica a alimentação dele. Então, esse paciente precisa realmente... começa logo depois, por exemplo, com coisas às vezes que nem lembra, né? Mas, por exemplo, uma coisa primordial no tratamento dessa aí, na prevenção dessa sequela, é o uso de malhas. E daí entra muito a questão da importância no Brasil, tem muitas ONGs, né? Institutos de apoio, que aqui tinha um Instituto de Apoio ao Queimado também,
né, que o doutor Edmar preside, né, que presta esses auxílios que muitas vezes não tem como o Estado, né, realmente dar isso tudo, ou talvez, eu não sei, né, que eu não sou político, mas poderia também se organizar isso, de ter todo esse referenciamento após o evento ali do tratamento. A malha, só para o pessoal ficar ciente, é aquela roupa especial, né, malha elástica, para uma malha elástica para o segmento pós-queimadura, né? Isso, porque a compressão da pele, ela gera uma melhora na qualidade da cicatrização. E previne algumas sequelas também, aí juntamente com órteses, que é feito, como eu falei, pelo físio, pela terapeuta ocupacional, para posicionar o membro, ele ajuda justamente nessa recuperação da função. E, infelizmente, o que é que acontece? Aqui, quando o paciente tem alta, ele ainda fica com o suporte lá do centro de queimados, né, que ele fica vindo para o ambulatório, né? Ano passado a gente teve 12 mil atendimentos, está revisando aqui, né, os indicadores, 12 mil atendimentos ambulatoriais, porque muitos desses pacientes, eles ficam voltando e o fisioterapeuta que está lá de plantão todos os dias da semana dá um suporte. Mas, obviamente, ele vai vir uma vez por mês. E a gente sabe que a fisioterapia era para ser praticamente todo dia. Né? Então, era importante realmente a gente ter um centro, uma área no nível secundário, que a gente pudesse dar continuidade desse acompanhamento do queimado. Né? Eu acho que, só para pontuar, eu acho que a queimadura, né, a gente estava revendo aqui os dados do JF, queimadura está entre os 3 principais, né, mecanismos de trauma, né, queda, acidente automobilístico, especialmente moto, e o queimado vem na sequência. Aí você falou aí do mês laranja, né, o junho laranja. Talvez seja uma dos traumas que a gente possa mais evitar. Como você bem falou, estimular as crianças a não frequentarem, né, sozinhas a cozinha, né, elevar os produtos de limpeza pesado para um nível que eles não possam, né? Então, assim, o que é que a gente pode falar sobre prevenção, né, nessa fase aí para diminuir esse número, nessa quantidade de atendimento aí, Breno? A prevenção, ele é multifatorial, assim. Daria para falar horas aqui sobre prevenção de queimaduras, né? E é a medida mais importante, é você evitar o evento. E é engraçado que, às vezes, a gente nem percebe, né? Em tudo tem alguma relação com queimadura. Por exemplo, quando houve a proibição, por exemplo, de fumar em locais públicos, de fumar dentro das aeronaves, já houve acidentes gravíssimos, né? Aquele da Varig dos anos 70 para 80, que foi provavelmente um cigarro que ficou dentro de uma lixeira e incendiou o avião. Então, essa medida de você proibir isso aí já é uma grande prevenção, né? Você atentar, é muito importante, né, a questão das brigadas de incêndio, né, valorizar. Às vezes a gente, como sociedade, a gente vê que em outros países não, tem aquela história de desde criança a pessoa é acostumada, vai ter um incêndio, sabe qual é a rota de fuga, os hospitais vêm quando tocam alarme. Tem os treinamentos, né? Os treinamentos. Então, essas medidas de prevenção, que, como tu falei, vai desde a questão de terem leis, né, legislar a favor de prevenir, né, de ações que previnam, né, ter dentro das salas os sprinklers, né, em locais que, né. Então, tudo isso aí você vai minimizar isso de uma maneira, você vendo uma visão mais macro, né? Mas a gente quer dar na prática, né? São as coisas do dia a dia, né? Às vezes, o que é muito frequente, a mãe, né, não precisa ficar com a criança uma criança pequena, quando vai cozinhar, e aí vai colocar um alimento no óleo quente, que ainda está congelado. Aquilo ali causa uma chama grave, né? Sim. Aí queima a mãe e o filho. É muito comum chegar lá, ficam os dois no leito, queimados. Né? Então, essas medidas do dia a dia, proteger as tomadas, né, para evitar a criança colocar alguma coisa dentro. Mas não só isso, né? Uma causa frequente de incêndio também doméstico são ventiladores. É muito comum o paciente chegar relatando que tinha deixado um ventilador, não sei se por vários dias ali ligado e tudo, e há algum problema na corrente, ele incendeia. Então é muito frequente. Outra lei que foi muito importante foi a questão da redução, né, do grau alcoólico, né, das soluções que a gente usa. Né? Hoje em dia,
Antigamente você conseguia comprar até álcool a 100%, hoje em dia não, né? Você só consegue 70%, 70% que tem mais que ainda causa, né? Teve uma época que só podia o álcool em gel, né? Isso. Então, essas medidas de você restringir o acesso a esses inflamáveis é importantíssimo, apesar que, curiosamente, apesar de a gente sofrer para encher o tanque de gasolina todo mês, de 15 dias, mas tem gente que cozinha até com gasolina. Eu disse, rapaz, essa comida sai cara, né? Porque você vai ficar mais, é uma causa frequente, a pessoa vai cozinhar com gasolina. É importante o junho laranja, mas eu acredito que seria mais importante se houvesse mais oportunidades para a gente conversar sobre essa questão da prevenção no dia a dia mesmo. Dia a dia, né? Como você falou, né? Como a queimadura aí é a terceira causa praticamente aí de mecanismo de trauma. Mas ela é uma das mais preveníveis também. Sim. Né? Eu tenho uma dúvida, assim, desculpe ser... já estou pensando assim, se por acaso for acometido eu, alguém da minha família, for acometido, vamos supor, uma queimadura por óleo, né? Estou cozinhando, ou então cai alguma coisa na minha mão. O que eu devo fazer assim? Porque no popular a gente tem desde passar pasta de dente... Isso. Colocar borra de café, fazer coisa. O que é que eu faço até procurar um atendimento médico? Porque às vezes pode até piorar, né, ali. Justamente, a cultura popular é muito forte com relação a isso. 15 dias atrás, uma paciente minha, que é mãe de um grande amigo meu, sofreu uma queimadura na coxa, pediu para eu ir vê-la, né? Aí eu fui no final de semana dar uma olhadinha na lesão dela, e o marido dela já é um senhor mais idoso, assim, lá do interior. Aí eu achei engraçado que ela disse, olha aí, doutor, como tá boa essa ferida. Eu disse, rapaz, tá tudo bem. Rapaz, eu tratei na hora, quando aconteceu isso que eu tratei. Na hora eu já peguei uma compressa com um pano com vinagre, botei em cima, botei gelo, e aí depois já passei pasta de dente em tudinho, pronto. Aí, ó, tá tudo beleza. Então, assim, é muito forte ver que... E são pessoas... certo grau de conhecimento. De conhecimento, mas é tão enraizado ali na cultura da gente, e no interior ainda tem, você se utiliza até de coisas que realmente são mais graves, contaminadas. Até, né? Prejudicial. Por exemplo, prejudicial. A rigor, pessoal, assim, eu sei que tem uma campanha, a gente sempre fala muito, né, e realmente deve evitar qualquer medida dessa caseira, né, o mais indicado é apenas você resfriar a queimadura. Esse resfriamento não é com gelo, né, porque o gelo causa queimadura. Você botar numa água corrente que esteja fria, né, na torneira, queimou a mão ali manipulando uma panela, bota logo dentro, né, numa torneira, principalmente se tiver alguma coisa grudada, né, não tentar... Se tiver solto, fácil de tirar, você tira. Se não, você resfria. É mais importante você resfriar, né, a queimadura. E a Ricon estava falando, né? Não tiver, eu até brinquei com meu amigo, rapaz, ali é doutor do interior raiz, rapaz, já resolveu tudo. Porque realmente essas soluções, né, o próprio vinagre, claro que diluído, ele é um ótimo antisséptico mesmo. Né? A medida que é importante, e é muito mais barato muitas vezes, é você, como eu estou falando, lavar em água corrente. E essa é a principal medida, praticamente em todas as queimaduras, eu diria assim. Existem exceções? Existe, né? Realmente algumas... Água viva, né? Eu acho que eles pedem até com vinagre, né? O vinagre ele tem menos abrasão, né, do que... Isso. Ou então queimaduras por alguns agentes, né? Alguns ácidos, que se você... Ou metais pesados, quando você expõe a água, ele pode causar uma explosão. Então... Mas são situações muito assim, só muito específicas, né? De nível industrial, que é de níveis industriais que às vezes nem tem aqui no nosso estado. Mas, então, a medida, assim, repetindo, né, de primeiro momento para qualquer queimadura é você resfriar aquela queimadura, né? Repetir, nunca é redundante você ficar repetindo isso, porque, por incrível que pareça, as pessoas, né, botam a mão dentro da geladeira achando que isso é resfriar. Não é. O resfriamento é com água corrente, né? Okay. E aí, em seguida, realmente procurar, né, e jamais realmente botar nada com matéria orgânica, fezes, né? O pessoal usa, né? Adubo, pó de café, né? Realmente essas coisas são contaminantes, né? Até tem uma amiga minha que trabalha com gastronomia que diz, rapaz, esse pó de café que a gente compra é mais asa de barata moída do que ela brinca, né? Porque moe ali com tudo, ou seja, quando vai moer ali aquele café,
Tem de tudo, né? Não é estéreo, não é estéreo, justamente. Você precisa realmente de um cuidado especializado, né? Mais alguma dúvida aí, Raquel? Acho que a gente Não, explorou bem aí o professor Breno foram, aí nessa parte. Breno, para a gente finalizar esse Conexão JF aí sobre queimaduras, qual é o seu arremate aí na sua fala? E, de antemão, agradecer a sua presença aqui com a gente. Agradecer também, né, Walter, a Raquel, o Instituto Proemo, né, e o JF mesmo, né, que é minha casa aí há tantos anos. Assim, com relação a queimaduras, a única coisa, como eu falei anteriormente, que eu gostaria sempre de reforçar é isso, que a gente precisa investir, claro, eu acho que a tecnologia é muito importante, né, de investir em novos materiais, em novos curativos, mas duas coisas são mais importantes, eu acredito, para o tratamento da queimadura. A primeira é a prevenção. Né? As campanhas têm que ser regulares, organizadas, massivas, realmente, principalmente relacionadas à criança, né? As pessoas que são mais vulneráveis, né? As queimaduras, a questão também das lesões do trabalho, né? Também, né? Relacionada, né? Ao trabalho. Então, tem que ser feito, né, as empresas, tudo, né, investir nesse treinamento para evitar essas graves sequelas da queimadura. Essa questão, nada substitui, como eu falei, um curativo bem feito, com um produto simples, às vezes até a aroeira mesmo, se for bem preparado, mas que você está acompanhando o paciente, está conversando com ele, vendo a necessidade dele, trabalhando a reabilitação daquele paciente, às vezes é muito mais importante do que uma cirurgia altamente tecnológica ou um curativo de, sei lá, de R$1.000 uma troca. Né? Então, nada substitui esse toque mesmo humano, né? Assim, do tratamento da queimadura. Né? Então, seria isso, né? Prevenção e a humanização desse tratamento. Perfeito. Então, nós chegamos ao final de mais um podcast, o Conexão IJF, em que o IJF ele entende o papel social dele em Fortaleza para divulgar e ensinar a população e aproximar os nossos profissionais de grande expertise, dando dicas de saúde para a população. Então, obrigada aqui aos parceiros, Walter e Breno, muito obrigada mais uma vez. Então, até o próximo Conexão IJF.